Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tentar demonstrar para vocês, com base em fatos cotidianos que têm ocorrido ao meu redor, por que o marxismo está completamente errado, ainda que as pessoas sejam profundamente contaminadas por essa maneira de pensar. Acompanhe meu raciocínio e no final do vídeo você pode me dizer se eu estou certa e se eu estou errada. Uma coisa que tem acontecido muito em vários grupos de WhatsApp que eu participo, ou que às vezes eu vejo, esses grupos de debate interno do pessoal mais à direita, do pessoal conservador, é o seguinte: eu vejo um monte de ativistas tentando dizer se os intelectuais, se as pessoas que se dedicam à vida intelectual, elas podem ou não criticar. Se as pessoas que pensam e que têm na liberdade de pensamento o seu maior bem, elas podem ou não dizer se esse é o momento certo ou errado de fazer críticas ao governo. E assim, o que eu teria a dizer a todas essas pessoas é que as pessoas que realmente estão na vida para compreender o mundo estão se lixando para essas visões estratégicas superficiais de proteção ou não às bobagens que qualquer governo naturalmente vai fazer, já que os governos são tocados por seres humanos e os seres humanos, a maior parte da sua vida, fazem coisas erradas, porque são seres limitados que precisam se polir muito, se policiar muito e se disciplinar muito para ser um pouquinho menos piores, tá? Então, as pessoas que estão na vida para compreender o mundo estão mais preocupadas em entender as mazelas da condição humana e de que maneira elas se expressam em todos os registros da vida do que em ficar encontrando justificativas para proteger um grupo que está no poder, tá? Então, para você, isso é preciso ser compreendido. E por que isso é preciso ser compreendido? Porque qual que é a característica do marxismo, que é o que eu digo que está completamente errada, né? O Marx, ele foi um divisor de águas na história da filosofia. Ele foi um divisor de águas porque ele diz o seguinte: já pensamos muito, está na hora de partir para a ação. Então o Marx, ele cria um vínculo na modernidade. Não estou dizendo que não tenha havido antes na história do pensamento pessoas com esse tipo de ideia, mas o Marx, de maneira muito clara, ele diz que a finalidade aceitável da atividade intelectual é operar sobre a sociedade. O Marx, ele distorce completamente o que é uma personalidade intelectual. O Marx, ele distorceu na mentalidade das pessoas, e isso pegou no Brasil de um jeito absurdo. Ele distorceu qual é a essência das pessoas que vivem para compreensão, para o estudo, para a contemplação. Tá? O Marx, ele jogou no lixo a ideia clássica de vida contemplativa como ideal possível e o mais elevado, digamos assim, da vida humana. Preciso que vocês entendam, e basta que vocês leiam ali Platão, Aristóteles, Marco Aurélio, Epiteto, vocês podem pegar o autor antigo que vocês quiserem. Se vocês pegarem qualquer autor antigo consistente, vocês vão ver que dedicar-se à vida prática e à vida contemplativa são direções possíveis e muitas vezes podem ser concomitantes, ou seja, muitas vezes um homem que tem como seu maior bem a vida contemplativa pode perfeitamente dedicar-se também à vida prática no sentido de participar da política. Essas coisas não são excludentes. O que os antigos tinham em mente de maneira muito clara, e os brasileiros todos estão precisando realmente voltar para a antiguidade, tá? Nos meus cursos eu realmente privilegio os autores antigos para demonstrar que a gente não pode perder de vista isso. É o seguinte, os antigos tinham muita clareza de que a natureza, a finalidade de alguém que pensa, que busca compreender o mundo, e a finalidade de alguém que tem que resolver um problema prático que diz respeito à vida coletiva, são registros distintos, que eles podem, obviamente, andar lado a lado, mas um não pode de maneira nenhuma reduzir o outro. E no Brasil, o que eu reparo, e eu reparo isso assim na esquerda, eu acho natural ver isso. Por quê? Porque eles são marxistas. E o Marx é o autor que quer reduzir toda a vocação intelectual à obrigação de ter um efeito prático sobre o mundo, ou seja, de trabalhar para a política, para o projeto político, tá? O Marx, ele realmente deu essa direção para a esquerda.
Agora, o que me choca, de fato, e eu acho assim o fim do mundo, ter que estar num grupo de WhatsApp e eu vejo isso acontecer. No outro dia eu vi um senhor dizendo, não é hora do pessoal lá, ele estava dizendo, acho que, não sei se se referiu ao Instituto Borborema ou quem, mas eram pessoas realmente inteligentes e que estão interessadas em compreender. Não é um momento para críticas. Aí eu falei, peraí, o mundo intelectual, o estudo da condição humana, a dedicação a compreender quem nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos, é tão mais importante para nós do que a estratégia de manutenção de poder de um governo, que é absolutamente redutor impor a nós, pessoas que vivem para compreensão, a obrigação de ser instrumento de um projeto de poder qualquer um que for, tá? Não tô nem falando desse governo, qualquer um. É um negócio que nada mais do que a visão marxista de qual é o papel do intelectual. E se vocês não se lembram, eu vou aqui recordar, tá? Toda a galera da direita que fala, não, criticar não é o momento. Criticar, isso é um vocabulário de quem já não pensa, tá? Pensar livremente tem na crítica um dos seus elementos. A crítica, o elogio, a análise, a metáfora, a analogia, são todos registros que fazem parte da atividade intelectual. Se, entre todos esses exercícios, a crítica, que usa o governo como exemplo, é um deles, a nossa finalidade, que é compreender o mundo, é o que está em primeiro lugar, tá? É isso que nos move, certo? Porque nós não somos marxistas. E porque a própria maneira como nós agimos no mundo é a prova de que o marxismo é estreito e errado. É simples, tá? Pessoal da direita, vocês estão agindo como os marxistas quando vocês dizem que, quando vocês querem definir qual é a hora ou qual não é a hora de pensar sobre a realidade, usando o governo como exemplo. Não há como ninguém dizer para alguém que vive para compreensão o que ele deve e o que ele não deve fazer, a não ser que essa pessoa não viva para compreensão, e sim seja um militante. Por isso, não sei se vocês se lembram, vou fazer aqui, então, questão de recordar, para que vocês entendam por que é que eu estou fazendo esse vídeo, que ali atrás, quando estourou o escândalo do Mensalão, quando a máscara do PT começou a cair, eu não sei se vocês lembram que surgiu um movimentinho aí, em torno daquele pessoal picareta da Marlena Chauí, chamado O Silêncio dos Intelectuais. E naquele movimento, todos os pseudo-intelectuais ligados à USP, sabe o que eles disseram? Eles defenderam a ideia de que não era possível fazer críticas, que não era possível, não era decente você avaliar o governo, já que a esquerda tinha chegado no poder. O que é isso? O que é isso? Isso é militância. Isso é gente que usou a atividade intelectual como um meio para chegar ao poder político. Isto não tem absolutamente nada a ver com a essência de uma personalidade intelectual. Nada a ver. Isso nada mais é do que a orientação marxista para a prática política, tá? Eu queria aqui dar para vocês começarem a pensar o que é o intelectual. Vamos começar a entender o que é o intelectual, para não repetir essa bobagem que dizia a esquerda, silêncio dos intelectuais. Isso é coisa de marxista. Isso é coisa de marxista, tá? Ponham bem isso na cabeça de vocês, por favor, senão cultura no Brasil, tudo que a gente tenta fazer, vai tudo pro buraco de novo. Eu queria compartilhar com vocês, né, acho que semana passada, uns dias atrás, eu falei sobre esse livro que me emocionou muito, Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, e eu vou dizer para vocês bem claramente o que me interessa daqui até o final do ano. Né, soube recentemente que talvez a gente tenha em São Paulo uma possibilidade de não perder o terceiro maior orçamento do Brasil para o Foro de São Paulo de novo, né? Se o PSL for inteligente o suficiente para entender que a Joyce vai ter 3% de votos e que o Luiz Felipe realmente seria um cara que ganharia em São Paulo, né? Ele é o candidato que os paulistanos votariam, em quem depositariam a confiança. Então, se o PSL ainda tiver um pingo de inteligência, é possível que isso ocorra, não é impossível, tá? Isso é o que está acontecendo politicamente, mas eu vou falar para vocês, isso me deixa feliz? Tá, me dá um otimismo, porque o Luiz Felipe de Orleans e Bragança é uma pessoa correta, decente e realmente interessado em resolver problemas políticos do Brasil. Contudo, vocês querem saber realmente qual é o meu maior objetivo daqui até o final do ano? Qual que é a coisa mais importante para mim daqui até o final do ano? Ela é a obra desse cara aqui, do Gustavo Corsão, porque quando eu li essa obra eu falei, caramba, isso aqui
tem o mesmo requinte, guardadas as devidas proporções, porque é uma outra forma de romance, da Montanha Mágica, no sentido da profundidade das ideias que são evocadas durante o desenrolar do romance. Eu falei, eu preciso conhecer esse cara, porque isso aqui foi um homem que pensou profundamente. Eu tenho realmente como plano até o final do ano, se vocês quiserem saber, ler essa obra aqui e essa obra aqui, sobretudo. Essa aqui, porque aqui realmente, pelo que eu percebi na introdução, ele faz um apanhado do que significa a nossa época, do que significa sermos herdeiros do que se chama de modernidade, do que essa herança significa, do que nós perdemos com ela, do que foi diluído, do que não. Ele procura compreender, tendo como ponto de partida o presente que ele tinha ao seu redor, ele vai até as profundezas da condição humana. É nisso que eu estou interessada, tá? E como eu tenho certeza que todos os meus colegas que vivem para compreensão e olham para o ativismo, legal, é algo que, claro, eu posso fazer em paralelo, claro, eu vou apoiar esse cara na política ou esse não, eu vou ficar feliz com esses eventos políticos ou esse não, eu vou votar nesse governo ou não, mas isso é menor para nós, isso é menor para nós. Então, qualquer pessoa que tem esse perfil, se ela elabora uma crítica, é justamente porque compreender a condição humana, usando como exemplos o que tiver na nossa frente, a política é mais um exemplo para nós, é infinitamente mais importante do que fazer papel de militante puxa-saco de um grupo político qualquer que eventualmente esteja no poder. Tá? Por mais que nós, muitas vezes, apoiemos esse grupo político que eventualmente está no poder. Quando as pessoas que vivem para compreensão não fazem isso, é a prova de que elas são apenas militantes. Elas estão se rebaixando, elas estão jogando a liberdade no ralo em nome de uma finalidade mesquinha, pequena, e que vai passar e morrer no tempo. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vou deixar na descrição alguns livros do Corsão, porque esse romance é de agradável leitura. Lições de abismo é uma analogia que ele faz com o Viagem ao Centro da Terra, né? As lições de abismo, ele menciona isso no meio do romance. Na verdade, é um homem que está à beira da morte e ele tenta, ao longo de toda a obra, se preparar para a morte como se isso fosse possível. É uma obra muito bonita porque justamente ela fala de algo eterno, algo que enquanto existirem seres humanos, isso vai existir. A nossa profunda dificuldade de lidar com a morte e a quantidade de problemas que o nosso sentimento de eternidade, fornecido pela consciência ativa, gera quando a gente se vê diante da morte. Porque quando a gente pensa, a gente se percebe eterno. E quando a gente vê que a gente também é corpo, um animal, e que a gente vai perecer, a gente percebe, caramba, o que exatamente nós somos, né? Então, essa problemática de lidar com a vida e a morte, ela é a essencial para você entender o que move quem realmente vive para compreensão, e não para um projetinho de 2, 3, 4 anos, e sei lá o quê, e não para qualquer outra coisa. Se vocês entenderem esse homem, talvez vocês comecem a compreender o que move as pessoas que vivem para compreender. E aí, vocês vão perceber que falar de ciência, de silêncio dos intelectuais, é coisa para marxista castiço, que aceitou jogar sua alma para escanteio em nome de um horizonte utópico, que, como todos os demais horizontes utópicos, é apenas delírio humano, né? E como o Goya já pintou naquele quadro, o sonho da razão produz monstros, tá? Então as pessoas que procuram compreender, elas não querem criar monstros, elas querem entender justamente por que é que o homem, em tantos momentos da sua existência, foi levado a criá-los. Isso é que é importante para nós. Obrigada pela companhia, até a próxima.